Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clepson RN React, o seu canal de react do Mengão, e vamos comemorar essa vitória importante. Flamengo 1, Racing da Argentina 0. Em um jogo que o Flamengo praticamente dominou o jogo inteiro. Teve a bola na trave do Arrascaeta, teve o goleiro fazendo um milagre, não é, gente? Com a bola do Samuel Lino, mais posse de bola. Pô, velho, o Flamengo jogou muito bem. E o pessoal, né, do Troca de Passe analisaram o jogo e como jogou o Carrascal. Que contratação, meus amigos, é isso mesmo. Eu vou deixar o link do programa Troca de Passe, né, aqui na descrição do vídeo como créditos. Eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se inscreve, parceiro, se inscreve e deixa o like. Vamos de react? Vamos reagir? Olha só. Por pouco não levou o empate lá para a Argentina. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o jogo. Eu entendo que o torcedor do Flamengo imaginava, idealizava uma vitória um pouco mais folgada. Tem na memória o jogo do Estudiantes da fase passada, em que o Flamengo levou uma diferença de um gol para a Argentina e acabou precisando dos pênaltis depois de um jogo que o Flamengo não jogou bem em La Plata. Eu entendo que a ambição do torcedor do Flamengo talvez fosse uma vitória maior, mas essa é uma grande vitória do Flamengo, porque não dá para desconsiderar o que tinha do outro lado. O Racing jogou dentro do que era a proposta dele. O Racing jogou muito bem defensivamente. Era muito difícil entrar nessa marcação do Racing. Não era uma tarefa fácil. E o mais curioso do jogo, a gente vai detalhar isso durante o programa, a minha sensação: o Flamengo planejou entrar nessa defesa por uma via, que era de jogadores de mais bola no pé do que no espaço, de mais troca de passes, para através delas tentar mover a marcação por encaixe individual do Racing, tirar esses jogadores do lugar e a partir de combinações entrar na defesa do Racing, e acabou vencendo o jogo com mais jogadores de ataque a espaço, de infiltração, depois da entrada do Lino, depois da entrada do Bruno Henrique, com o Plata também participando muito bem. Agora, e tudo que se possa dizer sobre o jogo foi o jogo de Carrascal. O Carrascal pegou a semifinal da Libertadores, disse que o jogo era dele, e acabou no final do jogo num lance espetacular em que ele coloca o Bruno Henrique em condição de marcar o gol num passe muito bonito e muito difícil de executar. O gol não sai e ele ainda aparece para concluir. Ele fez de tudo no jogo em termos de criação de oportunidades para o Flamengo. Na última que ele criou, ele não só criou, como ele aproveitou para completar e fazer o gol da vitória. Se alguém tinha dúvida se tinha valido a pena a contratação do Carrascal, né, hoje ele colocou o jogo no bolso. Ele chegou e falou: olha, dá para mim aqui a bola, que eu vou cuidar desse time, eu vou tomar as iniciativas, tomar as rédeas do jogo e vou fazer um pouco de tudo, né? E foi assim. A Carrascal foi premiado, inclusive a partida dele foi tão boa que até os anjos começaram a ajudá-lo, né? Porque a batida dele ia para fora, na hora do gol ela pega no zagueiro do Racing e toma a direção do gol. Hoje ele pegou e falou: olha, tá aqui, ó, meu cartão de visitas, eu sou o Carrascal. Fez um grande jogo, Alex, que personalidade numa semifinal da Libertadores. Um jogador que ainda não é um titular absoluto, não tem aquela confiança de, opa, aqui é minha casa, domino todas as ações, a torcida tá comigo, ela me adora e vou resolver. Não, ele, na dúvida ainda, né, porque acabou de chegar, se apresentando para todo mundo, treinador pensando se coloca como titular ou não. Ele entrou, botou a bola embaixo do braço e resolveu a parada, Alex. Que exibição do Carrascal se apresentando para o Maracanã. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Só para lembrar de novo também, deixar passar, Ministério Público, um dia feliz hoje do Flamengo. Tem 10 famílias que não estão felizes, né, de não ter um culpado pela morte dos seus filhos, tá bom? Só para deixar registrado. É isso. E a gente comentava ontem, vai jogar Lino, vai jogar Carrascal, e ele tinha mostrado, né, que o campo mostrou, na verdade, que ele veio para fazer. Então, se sentindo ainda mais à vontade, né, cara, o Flamengo, eu concordo com o Mansur, cara, foi um jogo muito difícil. Todo o estudo, toda a dedicação desse time do Racing tem que servir de exemplo, pode servir para quem quiser, na verdade, né, de como é jogar um futebol competitivo, como é defender uma camisa importante, num campeonato importante, coisa que muitos times não conseguem fazer, que os resultados não vêm, mas a maneira que eles dificultaram, seja na parte da estratégia, e mesmo assim o Flamengo teve, sei lá, 5 chances
claras, boas, excelente de jogo, que a bola desviou, que a bola bateu na trave, que o goleiro acabou pegando importante. Lino, né? Pô, impressionante, cara. Do Lino, teve aquele do primeiro tempo da Arrascaeta, né? Que a bola acaba vindo, volta, ele bate, mas sempre com dois, né? O Felipe, a gente comentando, ele falou um negócio. Eles não economizam energia. O que eu disse é o seguinte, você não vê o jogador do Racing trotando. Vamos ver. Não tem, é sempre energia máxima, pique, um ajudando o outro, batimento máximo. Não tem economia de energia, é sempre gasto total. E isso dificultou muito, sim, a qualidade do Flamengo, que também foi muito aguerrido, foi muito competitivo, porque tem que ser. Mas o jogo, essa vitória de 1-0, lógico, o jogo seria maravilhoso, poderia ter sido até um pouco maior o placar, mas também o Racing poderia ter feito pelo menos um gol, né, do jogo da maneira que foi mesmo, com poucas oportunidades. Mas aí é do Flamengo realmente agora pensar muito bem estrategicamente o que vai fazer para o jogo da volta, se vai levar jogadores para Fortaleza, não vai, como que vai fazer. Mas eu acho que foi sim um grande jogo do Flamengo e do Carrascal, e aquele negócio, para quem fala que futebol não tem sorte, Tem. quem trabalha bem, bateu em 2 jogadores, a bola ia para fora, né, Pedrão? É assim, meu filho. Então hoje o Flamengo, esse 1-0, quer ou não, é um resultado super importante, é muito melhor do que o 0-0. E assim, só uma questão já pensando na volta. Não sei se vocês vão concordar. O Racing, que para mim foi brutalmente forte e organizado, dificilmente perdia estrutura, defendendo, não tinha finalização livre, não tinha último passe livre, claro, sem alguém acossando. Para mim ele foi menos do que eu imaginava com bola. Para ter uma ideia, se a gente pegar a comparação, é evidente que são jogos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você pega o Flamengo e o Estudiantes, do Maracanã, o Estudiantes consegue finalizar 10 vezes no jogo. O Racing hoje só 4, contra 21 finalizações do Flamengo, que tinha finalizado 16 vezes no jogo, naquele jogo das quartas de final. Então, isso é mais um fator para se valorizar no resultado. Assim. Num jogo que o Racing, em tese, vai precisar ter mais iniciativa, é evidente que jogando em casa ele tende a ser, inclusive com bola, um time melhor do que foi hoje, mas talvez mais atrevido, mas até em termos de recurso, parece ser um time muito dependente do passe longo para a primeira disputa, seja do Adrian Martins, seja de um dos pontas, para a partir daí tentar se colocar no campo de ataque. O Flamengo vai precisar fazer um jogo lá de ganhar muito duelo, de ganhar a segunda bola, que ele não ganhou em La Plata contra o Estudiantes, que também lançava muito essa bola. Isso é uma questão que o Flamengo vai precisar ter no jogo. Estrategicamente, a estratégia do Racing foi meio para vir suportar mesmo. Isso, para eles viram que deu super certo, né? E viram a dificuldade que é fazer dar certo, tanto de dedicação que você tem que ter. Mas só que lá, lógico, naturalmente, eles vão ter que vir um pouco mais pro jogo. Só que jogar contra esse Flamengo, a gente até imaginava e conversava, né, contra Estudiantes. Fala assim, não é possível que o Flamengo não vai fazer um gol. Tem que sair, tem que tomar. Cara, mas jogar com o argentino lá é difícil, cara. Ainda mais time competitivo assim. Não, e acho que é uma questão para ficar ligado, né? A bola parada, né? Eles têm uma bola parada muito boa. Hoje, os 2 principais lances do Racing saem de escanteios, né? O primeiro, um desvio na primeira trave que o Rossi faz uma defesa e espalma a bola por cima. E o outro é que sai o gol. Não acho que houve a falta ali no Jardim, no apoio. Ali eu acho que o apoio foi alto, né? Só que tem uma cotovelada, né? Ele pega na cabeça. do Carrascal. Me surpreendeu foi ele ter a minha sensação é que ele apita antes, inclusive. Falei isso. Ou ele tinha muita convicção, né? Porque ele se coloca no risco, né? Vai que ele comete a sorte dele é que realmente houve a falta, porque há uma cotovelada na não dá pra dizer que ele não acertou, não. É porque esse lance, quem tá desse jeito, o apoio você tenta ganhar o ombro, esse braço não tire. Só que da maneira que ele sobe, ele vindo de frente, de encontro com o corpo do Carrascal, esse antebraço que ele pega na cabeça antes. Né? É isso aí. E aí a falta realmente tem que ser... E aí que tá o detalhe, pra que às vezes o braço tão alto, você perde a chance de um gol, porque se eu tô com o braço um pouquinho mais baixo, pega no Às ombro... vezes não é maldade, né? Não. Houve um lance no final do jogo em que 2 jogadores do Racing subiram para a mesma bola e um deles acertou uma cotovelada que, se fosse num jogador do Flamengo, talvez muita gente tivesse pedido um lance para expulsão, né? O Rojo vai com o abraço, pega o cotovelo no Sousa. E como o Paulo César de Oliveira costuma dizer, pega a parte dura do braço, né? No rosto do companheiro de equipe e poderia ter machucado, né? Mas assim, achei um jogo de bastante imposição do Flamengo, com bola,
criando oportunidades, não era fácil o jogo, não era fácil entrar na defesa do Racing. E agora o que eu fico pensando muito e projetando para o jogo da Argentina é de que maneira não o Flamengo vai encarar o jogo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, mas de que maneira o Racing vai querer enfrentar esse Flamengo, né? Porque o Flamengo é muito perigoso com espaço. Se o Racing vai tentar propor muito jogo ou se vai tentar se defender, e claro, em casa, tendo mais saída do que hoje, né? Hoje teve muito pouco com a bola. Mas de que maneira o Racing vai encarar o jogo da volta, né? Claro que com dando muita vida ao jogo, como foi hoje, né? Muita disposição, mas de que maneira vai tratar a bola, né? Se vai entregar um pouco a bola, um pouco mais para o Flamengo, e ele tentar jogar mais na segunda bola, jogando a bola no Martínez e tentando aproximar mais jogadores ao redor dele, ou se vai tentar com a bola construir. Assim, para o jogo de hoje, assim, uma surpresa foi, porque o Sosa, que é o primeiro volante do Racing, ele tinha um papel híbrido no jogo, né? Ele, quando o Racing tinha a bola, ele era mais um meia, dependendo de como o Flamengo se organizava defensivamente, ele entrava no meio dos dois zagueiros para fazer uma linha de 5. Mas quando o Racing construía, ele por vezes era um primeiro volante de um 4-3-3. E aí, nessa formação, o Gustavo Costa escolhe para a lateral direita o Martirena, não o Moura. E o Martirena é um jogador que vinha sendo ponta em alguns jogos, ele é muito mais ofensivo e era o ala quando o Racing sempre jogava com uma linha de 3 defensores. Então ele partiu pelos lados para uma opção mais agressiva. No meio ele teve o Zuculini e não o Nardoni. E aí sim ele tentou ter um pouco mais de força. Por quê? Porque Zuculini e Almendra o tempo todo, e aí foi um outro ponto que tornava o jogo muito difícil. Raramente Jorginho ou Pulgar tinham uma bola limpa para trabalhar. Porque era Zuculini e Almendra, esses dois com cada um dos volantes do Flamengo. E isso fazia o Flamengo ter a dificuldade nesse primeiro passe. Lá não sei se vem com o Nardoni, ou se vem com alguma outra opção para tentar fazer o time um pouco mais leve à frente, mas eu acho que não sai muito da formação de hoje. Pode entrar o Moura pela lateral, talvez o Martirena um pouco mais à frente. De repente o Zarate começando, né? O Zarate é um jogador mais ofensivo, um jogador de criação. O Racing vai precisar, né, ter um pouco mais a bola, um pouco mais de dinâmica. O Zarate pode ajudar nesse aspecto. O Zarate entrou hoje com 1 minuto antes do gol do Flamengo. Foi no finalzinho. Ele entrou com 41 para 42 minutos. Vai soltar um pouco mais. Mas o Flamengo fez muito bem esse negócio de pós perder a bola, de estar bem posicionado para não... muita bola matando contra-ataque. E aquilo que escapou... O jogo do Léo Pereira hoje foi um negócio assim, para ele colocar no DVD. Porque ele não perdeu um lance hoje, ele jogou muita bola. Sempre muito atento, né? Já se antevendo, né? Agindo e não reagindo. Então foi um jogo interessante nesse sentido. Sabe que eu tava até o Martirena, a gente falando, lógico que lá ele vai também se soltar muito mais. É um jogador muito ofensivo, o Martirena, né? Eu estava pensando ainda sobre a atuação do Carrascal, né? E fiquei com uma dúvida. Do que jogou o Carrascal hoje? Bom, porque que teve vários momentos, todos né? os lados do campo. Ele apareceu do lado direito em determinados momentos, ele veio armar por dentro, teve hora que ele foi ponta, jogou como um ponta, meio aberto, fazendo jogada de linha de fundo. Ele apareceu como centroavante para finalizar a bola que ele meteu, ele jogou de 10 nesse momento, meteu uma bola de 10 para o Bruno Henrique chutar no peito do goleiro, e ele apareceu como um 9 para fazer o gol. Do que ele jogou, moço? Que até agora eu não consegui entender. Então vamos pro campinho? Vamos lá. Vamos usar o campinho. Gente, por favor. Assim, o curioso para mim, especialmente no primeiro tempo. Aqui, deixa eu botar só os jogadores que estavam fora um pouquinho mais aqui pro lado para facilitar a visualização. Eu costumo brincar que jogos como o do primeiro tempo, eles tinham 2 jogos em 1. Porque o Flamengo basicamente começava a construção com o Danilo, o Léo Pereira, o Alexandre um pouco mais baixo, o Varela indo um pouco mais, o Luiz Araújo vindo para dentro, o Arrascaeta vindo para dentro. O que para mim acontecia? O Racing tinha um jogador vigiando o Jorginho, um jogador vigiando o Pulgar, o Adrian Martínez se dividindo entre Danilo e Léo Pereira, e pelo lado direito o Solari, que era o ponta, vigiava um pouco mais o Alexandre. Então eram 4 jogadores cuidando desses 5. Era o primeiro jogo, 5 contra 4 aqui atrás. O Flamengo precisava descobrir sempre o homem livre, que às vezes já era difícil achar, ou a condução de um jogador, para fazer a bola chegar à frente. E o Racing não se incomodava que houvesse esse espaço aqui no meio. Mesmo que a linha dele de 5 afundasse lá atrás, 5 com 6, porque um dos jogadores acompanhava
acompanhava o Varela. Por quê? Porque sempre que alguém do Flamengo fazia esse movimento para vir em apoio receber a bola atrás, um jogador descolava da linha de defesa muito firme, muito em cima, tentando ganhar duelos. Então era muito desconfortável para jogar. Voltando aqui para a formação. Nessa formação inicial, para mim, o papel do Carrascal era, por vezes, se aproximava o Alexandre, ele vinha como homem que partia da ponta para vir para o meio, o Arrascaeta por aqui. O Flamengo juntava muito mais jogadores pelo lado esquerdo para tentar, com passes curtos, buscar infiltração. Bom, isso é o primeiro tempo, basicamente, do Flamengo. Aí começam as substituições. Para mim, a primeira amostra de que o Felipe começa a tentar uma outra via, uma outra forma de ganhar o jogo. Alexandre, um lateral mais de construção, embora também passe, pelo Ayrton Lucas, primeiro, né? É um jogador, esse sim, de mais passagem, de mais arrancada. Que passou, né? E que passou. Para começar a tentar ganhar as costas atrás. Nação, vamos lá. Flamengo 1, Racing da Argentina 0. Flamengo leva vantagem do empate para a Argentina no jogo da próxima quarta-feira. E eu quero saber de vocês, quem foi o destaque da partida, na sua opinião? Para mim foi o Carrascal, sem dúvidas. Deixa aqui embaixo os comentários e vou te responder cada comentário. Também deixa o coraçãozinho para você que me acompanha aqui no canal Clebson RN React. Também, por favor, gente, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí para dar moral, para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e de que esse canal para mais rubro-negros. Todo dia tem vídeo aqui no canal Clebson RN React. Se inscreve, deixa o like e vamos embora. Flamengo 1, Racing 0. Valeu, tamo juntos, fui!